Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 35. Temperança cristã. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não somos de nós mesmos. Fomos comprados por alto preço, os próprios sofrimentos e morte do Filho de Deus. Caso pudéssemos compreender isto e o avaliássemos plenamente, experimentaríamos uma grande responsabilidade a pesar sobre nós quanto a manter-nos no melhor estado de saúde, a fim de prestar a Deus um serviço perfeito. Quando, porém, seguimos qualquer direção que nos gasta a vitalidade, diminui a força ou obscurece o intelecto, pecamos contra Deus. Ao seguirmos essa orientação, não o glorificamos no corpo e no espírito que lhe pertencem, mas estamos cometendo grande erro aos seus olhos. Entregou-se Jesus Cristo por nós? Foi um grande preço pago pela nossa redenção? É mesmo verdade que não somos de nós mesmos? É real que todas as faculdades de nosso ser, nosso corpo, espírito, tudo quanto possuímos e tudo quanto somos, pertencem a Deus? Certamente sim. E ao compreendermos isso, sob que obrigação esse fato nos coloca para com o Senhor, de conservar-nos naquelas condições em que o possamos honrar na terra, em nosso corpo e no espírito que lhe pertencem. O fim da graça. Cremos sem nenhuma dúvida que Cristo está para vir em breve. Isto não é uma fábula para nós, é uma realidade. Não temos dúvida, nem por anos temos duvidado uma só vez de que as doutrinas que hoje mantemos sejam verdade presente e de que nos estamos aproximando do juízo. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isto deve ser feito nestas horas da graça. É agora que esta obra deve ser feita por nós. Abraçamos a verdade de Deus com nossas faculdades diversas, e ao chegarmos sob a influência dessa verdade, ela realizará por nós a obra necessária a fim de dar-nos aptidão moral para o reino da glória e para a sociedade dos anjos celestes. Achamo-nos agora na oficina de Deus. Muitos de nós somos pedras rústicas da pedreira. Ao apoderar-nos, porém, da verdade de Deus, sua influência nos afeta. Eleva-nos e tira de nós toda imperfeição e pecado, seja de que natureza for. Assim estamos preparados para ver o Rei em sua beleza e unir-nos afinal com os puros anjos celestes no reino da glória. É aqui que esta obra tem de ser efetuada por nós. Aqui que nosso corpo e espírito devem ser habilitados para a imortalidade. Achamo-nos em um mundo avesso à justiça, à pureza de caráter e ao crescimento na graça. Para onde quer que olhemos, vemos corrupção e contaminação, deformidade e pecado. E qual é a obra que devemos empreender aqui antes de receber a imortalidade? É conservar nosso corpo santo, puro o nosso espírito, para que avancemos incontaminados entre as corrupções tão comuns ao nosso redor nestes últimos dias. E se esta obra se há de realizar, precisamos nela empenhar-nos imediatamente com coração e entendimento. Aí não deve entrar o egoísmo para nos influenciar.
O Espírito de Deus deve ter sobre nós perfeito domínio, influenciando-nos em todas as nossas ações. Se nos apegarmos devidamente ao céu, ao poder do alto, experimentaremos a santificadora influência do Espírito de Deus em nosso coração. Causar sofrimento aos outros. Ao procurarmos apresentar a reforma de saúde a nossos irmãos e irmãs e lhes falarmos da importância de comerem e beberem e fazerem tudo o que fizerem para a glória de Deus, muitos têm dito por suas ações: não é da conta de ninguém se comemos isto ou aquilo. Seja o que for que fizermos, nós mesmos é que temos de suportar as consequências. Prezados amigos, estáis grandemente enganados. Não sois vós os únicos a sofrer por causa de vossa errônea maneira de viver. A sociedade em que estáis sofre em alto grau as consequências de vossos erros, da mesma maneira que vós. Se sofreis por causa de vossa intemperança no comer e beber, nós que nos achamos ao redor de vós ou a vós associados, também somos afetados por vossas enfermidades. Temos de sofrer por causa da maneira errônea em que viveis. Se isso tem o efeito de prejudicar-vos as faculdades mentais ou físicas, nós sentimos isto quando em convívio convosco e somos assim afetados. Se em vez de ter um espírito bem disposto, estáis sombrios, lançais uma nuvem sobre o espírito de todos os que vos rodeiam. Se estamos tristes e deprimidos e perturbados, poderíeis, caso vos encontrasseis na devida condição de saúde, ter um cérebro claro para nos mostrar uma porta de escape e dirigir-nos uma palavra de conforto. Mas se vosso cérebro está tão nublado pela errônea maneira de viver que seguis, que não vos é possível dar-nos o justo conselho, não sofremos nós um prejuízo? Não nos afeta seriamente a influência que exerceis? Talvez tenhamos certo grau de confiança em nosso próprio juízo. Todavia queremos ter conselheiros, pois na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Desejamos que nosso procedimento pareça coerente àqueles a quem amamos, e desejamos buscar-lhes o conselho e que eles estejam capazes de no-lo dar com o cérebro esclarecido. Mas que nos importa vosso juízo, se a capacidade de vosso cérebro foi sobrecarregada ao máximo e a vitalidade retirada do mesmo para atender às comidas impróprias introduzidas em vosso estômago ou a enorme quantidade de alimento, mesmo que seja saudável? Que nos importa o juízo de tais pessoas? Elas veem através de uma massa de comida indigesta. Portanto, vossa maneira de viver nos afeta. Impossível vos é seguir qualquer direção errônea sem causar a outro sofrimento. Correr a carreira celeste. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Aqueles que se empenhavam na carreira para obter um prêmio que era considerado honra especial eram temperantes em todas as coisas, de modo que os músculos, o cérebro e todo o seu corpo se achassem nas melhores condições para correr. Caso fossem temperantes em todas as coisas, não teriam aquela elasticidade que desfrutavam. Temperantes poderiam realizar com mais êxito aquela corrida e seguros de obter a coroa. Mas não obstante toda a sua temperança, todos os seus esforços para se submeterem a um cuidadoso regime, de modo a estar nas melhores condições, os que corriam a carreira terrestre corriam simplesmente ao acaso. Poderiam fazer o melhor que lhes fosse possível e, afinal de contas, não receber o penhor da honra, pois outro poderia estar um pouquinho adiante deles e alcançar o prêmio. Um apenas recebia a recompensa. Na carreira celeste, porém, podemos correr todos e todos receberemos o prêmio. Não há incerteza nem risco a esse respeito.
Cumpre revestir-nos das graças celestes e, com os olhos voltados para a coroa da imortalidade, manter o modelo sempre diante de nós. Ele foi um homem de dores e experimentado nos trabalhos. A vida humilde e abnegada de nosso divino Senhor devemos conservar sempre em vista. E então, ao buscarmos imitá-lo, olhos fitos na recompensa, podemos correr com segurança essa carreira, sabendo que se fizermos o melhor ao nosso alcance, conseguiremos o prêmio com certeza. Os homens se submetiam à abnegação e à disciplina, a fim de correr e obter uma coroa corruptível, daquelas que num dia perecem e que era apenas um sinal de honra da parte dos mortais aqui. Nós, porém, temos de correr a corrida a cujo fim se acha uma coroa de imortalidade e vida eterna. Sim, um peso eterno de glória muito excelente ser-nos-á outorgado como prêmio quando o fim da carreira chegar. Nós, diz o apóstolo, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. E se aqueles que se empenham nesta carreira aqui na terra por uma coroa temporal podiam ser temperantes em tudo, não podemos nós que temos em vista uma coroa incorruptível, um eterno peso de glória e vida que se compara à de Deus? Temos diante de nós tão grande incentivo, não podemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé? Hebreus 12, versos 1 e 2. Ele indicou-nos o caminho e assinalou-o em toda a sua extensão com as próprias pegadas. É o caminho por onde andou, e com ele podemos experimentar a abnegação e o sofrimento e trilhar essa vereda marcada com seu próprio sangue. Pois eu assim corro não como uma coisa incerta. Assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Há aí uma obra a ser feita por todo homem, mulher e criança. Satanás está continuamente buscando adquirir controle sobre vosso corpo e espírito. Cristo, porém, vos comprou e sois propriedade sua. E agora cabe-nos trabalhar em união com Ele e em união com os santos anjos que vos servem. Cabe-vos manter o corpo subjugado e reduzi-lo à servidão. A menos que isto façais, perdereis por certo a vida eterna e a coroa da imortalidade. E ainda alguns dirão: que importa a alguém o que eu como ou bebo? Mostrei-vos a relação que há entre vosso modo de viver e os outros. Vistes que ele tem muito que ver com a influência que exerceis em vossa família, muito que ver com moldar o caráter de vossos filhos. Responsabilidade paterna. Como eu disse antes, vivemos em uma época de corrupção. É um tempo em que Satanás parece ter quase inteiro domínio sobre as mentes não totalmente consagradas a Deus. Há, portanto, muito grande responsabilidade sobre os pais e pessoas que têm a seu cargo a criação de crianças. Os pais assumiram a responsabilidade de dar a existência a essas crianças. E agora, qual é o seu dever? É deixá-las crescer como lhes for possível e segundo a vontade delas? Permite que vos diga, pesada é a responsabilidade que repousa sobre esses pais. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim fazeis ao preparar o alimento para a vossa mesa e chamar a família a dele partilhar. Colocais diante de vossos filhos apenas a comida que sabeis que há de produzir o melhor sangue e a espécie de alimento que lhes manterá o organismo na condição menos febril possível. É aquele que os colocará na melhor relação para com a vida e a saúde. É esta a comida que estáis pensando em colocar diante de vossos filhos? Ou, sem consideração para com seu futuro bem, proporcionai-lhes alimentação nociva, estimulante, própria a causar irritação. Deixai-me dizer-vos que há crianças que nascem para mal. Satanás parece ter o domínio sobre elas. Toma-lhes posse da mente juvenil e elas são corrompidas. Porque procedem os pais e mães como se estivessem possuídos de letargia.
Eles não desconfiam de que Satanás esteja semeando ruins sementes em sua família. Acham-se tão cegos e duvidosos e negligentes com relação a essas coisas quanto é possível estar. Porque não despertam e não leem e estudam sobre esses assuntos. Diz o apóstolo: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, etc. 2 Pedro 1, 5 e 6. Aí está uma obra que cabe a todos os que professam seguir a Cristo. É viver segundo o plano de adição. Comer em excesso. Muitos dos que adotaram a reforma pró-saúde deixaram tudo quanto era nocivo. Segue-se, porém, que pelo fato de deixarem essas coisas, podem comer tanto quanto lhes apetecer. Sentam-se à mesa e, em vez de considerar quanto lhes convém ingerir, entregam-se ao apetite e comem excessivamente, e o estômago tem quanto lhe é possível fazer ou o que deve fazer para o resto do dia, afadigando-se com o fardo que lhe é imposto. Toda comida posta no estômago, da qual o organismo não pode tirar proveito, é uma carga para a natureza em seu trabalho. Entrava a máquina viva. O organismo fica abarrotado e não pode com êxito levar avante sua obra. Os órgãos vitais ficam desnecessariamente sobrecarregados, e a energia nervosa do cérebro é chamada ao estômago para ajudar os órgãos digestivos no trabalho de dispor de uma quantidade de comida que não faz nenhum bem ao organismo. Assim, o vigor do cérebro é diminuído com o sacar tão fortemente dele em favor do estômago com sua pesada carga. E depois de ele concluir a tarefa, quais são as sensações experimentadas em resultado desse desnecessário dispêndio de energia vital? Uma sensação de fraqueza, como se devesseis comer mais. Talvez essa sensação sobrevenha justamente antes da hora da refeição. Qual a causa disso? A natureza fadigou-se com seu trabalho e acha-se tão exausta em consequência disto, que experimentais essa sensação de fraqueza. E julgais que o estômago diz mais comida, quando em sua fraqueza ele está dizendo distintamente: dai-me repouso. O estômago necessita de descanso para refazer as exaustas energias para outro trabalho. Mas em vez de lhe conceder qualquer período de sossego, pensais que ele precisa de mais comida e amontoais outra carga sobre a natureza, negando-lhe o necessário descanso. É como um homem que trabalha no campo durante todo o período da manhã até estar cansado. Ele entra ao meio-dia e diz que está cansado e exausto, mas dizei-lhes que vá trabalhar novamente, que achará descanso. É assim que tratais vosso estômago. Ele se acha de todo cansado. Em vez, porém, de dar-lhe repouso, dás-lhe mais comida, e depois chamais a vitalidade de outras partes do organismo para o ajudar no trabalho da digestão. A primeira obra da mãe. Tenho visto mães de grandes famílias que não podiam ver a obra que lhes ficava exatamente no caminho, diante delas, na própria família. Queriam ser missionárias e fazer alguma grande obra. Estavam buscando para si alguma alta posição, mas negligenciando cuidar da própria obra que o Senhor lhes dera a fazer no lar. Quão importante é que o cérebro esteja claro. Quão importante que o corpo se ache quanto possível livre de doenças, a fim de podermos realizar a obra que o céu nos confiou e efetuá-la de tal modo que o Mestre possa dizer: bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Minhas irmãs, não desprezeis as poucas coisas que o Senhor vos deixou para fazer. Fazei com que as ações de cada dia sejam tais, que no dia do final ajuste de contas, não vos envergonheis de enfrentar o registro feito pelo anjo relator. Um regime insuficiente. Mas que dizer quanto a um regime insuficiente? Tenho falado da importância de a quantidade e a qualidade da comida estarem em estrito acordo com as leis da saúde. Não recomendamos, todavia, um regime alimentar insuficiente.
Foi-me mostrado que muitos têm uma ideia errônea da reforma pró-saúde e adotam uma alimentação bem pobre. Vivem com uma qualidade de comida barata e fraca, preparada sem cuidado ou sem atenção para com a nutrição do organismo. É de importância que o alimento seja preparado com cuidado para que o apetite, quando não pervertido, o possa saborear. Pelo fato de, por princípio, rejeitarmos carne, manteiga, pastéis de carne, especiarias, toucinho e o que irrita o estômago e destrói a saúde, não se deve dar nunca a ideia de que não tem muita importância o que comemos. Alguns há que vão a extremos. Precisam comer determinada quantidade e apenas tal qualidade e se limitam a 2 ou 3 coisas. Não permitem que sejam postas diante deles e sua família para comer senão poucas coisas. Comendo pequena quantidade de alimento, e este não da melhor qualidade, não põe no estômago o que é próprio para nutrir o organismo. Comida sem nutrição não pode ser convertida em sangue bom. Um regime empobrecido empobrecerá o sangue. Alguns não podem ser impressionados com a necessidade de comerem e beberem para a glória de Deus. A condescendência com o apetite afeta-os em todas as relações da vida. Mostra-se na família, na igreja, na reunião de oração e na conduta dos filhos. Tem sido a maldição de sua vida. Não vos é possível fazê-lo compreender as verdades para estes últimos dias. Deus proveu abundantemente quanto ao sustento e à felicidade de todas as suas criaturas. E caso suas leis jamais fossem violadas e todos agissem em harmonia com a vontade divina, experimentar-se-iam saúde, paz e felicidade em lugar de miséria e contínuo mal. Carne, leite e açúcar. Os alimentos cárneos prejudicam o sangue. Cozinhai carne com condimentos e comei-a com bolos e tortas muito substanciosos e tereis má qualidade de sangue. O organismo é demasiadamente sobrecarregado para digerir uma comida assim. Os pastéis de carne e os pickles, que jamais deveriam encontrar lugar em qualquer estômago humano, proporcionarão mísera qualidade de sangue. E um alimento de qualidade pobre, preparado de maneira imprópria, insuficiente na quantidade, não pode formar sangue bom. Alimentos cárneos e comidas muito substanciosas, bem como um regime pobre, produzirão os mesmos resultados. Agora, quanto ao leite e açúcar, sei de pessoas que ficaram atemorizadas com a reforma pró-saúde e disseram que não queriam ter nada a ver com ela, por causa de falar contra o abundante uso dessas coisas. As mudanças devem ser feitas com grande cuidado e devemos proceder cautelosa e sabiamente. Devemos seguir uma orientação que se recomende por si mesma aos homens e mulheres inteligentes da terra. Grandes quantidades de leite e açúcar ingeridos juntos são prejudiciais. Comunicam impurezas ao organismo. Os animais de que se obtém o leite nem sempre são sadios. Podem estar doentes. Uma vaca pode estar aparentemente boa de manhã e morrer antes da noite. Então ela já estava enferma pela manhã e seu leite estava contaminado e vós não sabíeis. A criação animal está enferma. As carnes estão infeccionadas. Pudéssemos nós saber que os animais estavam em perfeita saúde, e eu recomendaria que o povo comesse carne de preferência a grandes quantidades de leite com açúcar. Ela não causaria o mal que leite com açúcar ocasionam. O açúcar abarrota o organismo. Entrava o trabalho da máquina viva. Sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isto sobrecarrega o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Estas mudanças devem ser feitas com prudência, e o assunto deve ser tratado de maneira calculada, a não desgostar nem suscitar preconceito às pessoas a quem queremos ensinar e ajudar. Mães e filhas. Frequentemente nossas irmãs não sabem cozinhar. A estas eu diria:
Eu iria à melhor cozinheira que se pudesse encontrar no país e permaneceria aí, se necessário, por semanas, até que me tornasse mestre na arte, uma inteligente e hábil cozinheira. Assim faria eu se tivesse uns 40 anos. É vosso dever saber cozinhar da mesma maneira que é dever vosso ensinar vossas filhas a fazê-lo. Ao ensinar-lhes a arte culinária, estás construindo ao redor delas uma barreira que as preservará de loucura e do vício a que, de outro modo, serão tentadas a entregar-se. Eu prezo minha costureira, dou valor à minha secretária, mas minha cozinheira, que sabe preparar bem o alimento para sustentar a vida e nutrir o cérebro, os ossos e músculos, ocupa o mais importante lugar entre os auxiliares em minha família. Religião e boa cozinha. Podemos ter variedade de comida boa e sã, preparada de modo saudável, de modo a ser apetecível a todos. E se vós, minhas irmãs, não sabeis cozinhar, aconselho-vos a aprender. É para vós de vital importância aprender a cozinhar. Há mais almas perdidas pela cozinha deficiente do que sois capazes de imaginar. Ela produz doença, enfermidade e irritações. O organismo fica desorganizado e as coisas celestiais não podem ser discernidas. Há mais religião em um pedaço de pão bem feito do que muitos de vós pensais. Há mais religião na boa cozinha do que fazeis ideia. Queremos que aprendais o que seja a boa religião e a ponhais em prática em vossa família. Quando fora de casa, por vezes, tenho visto que o pão que estava na mesa e o geral da comida me fariam mal, mas era obrigado a comer um pouco para sustentar a vida. É um pecado aos olhos do céu ter-se tal comida. Tenho sofrido por falta da comida apropriada. Para um estômago dispéptico, podeis pôr sobre a mesa frutas de diferentes espécies, mas não muitas em uma refeição. Assim podeis ter variedade e será apetitoso, e depois de haverdes tomado a refeição, sentir-vos-eis bem. Alguns de vós parecem desejar que alguém lhes diga quanto devem comer. Não deveria ser assim. Cumpre-nos proceder por um ponto de vista moral e religioso. Devemos ser temperantes em tudo, pois uma coroa incorruptível, um tesouro celeste, se acha diante de nós. E agora desejo dizer a meus irmãos e irmãs que eu teria força moral para tomar uma atitude e governar-me a mim mesma. Não delegaria isto a outra pessoa. Comeis em excesso e depois vos arrependeis, e ficais a pensar no que comestes e bebestes. Comeis simplesmente o que mais convém e ide adiante, sentindo-vos sem culpa diante do céu, sem remorsos de consciência. Não cremos na completa remoção de tentações, seja de crianças, seja de adultos. Todos nós temos diante de nós uma luta, e cumpre-nos permanecer na atitude de resistir às tentações de Satanás, e precisamos saber que possuímos em nós mesmos poder para fazer isto. Um protesto contra os inexperientes. E ao passo que vos desejaríamos advertir a não comer em excesso, mesmo da melhor qualidade de comida, quereríamos também advertir aos que são extremistas a não erguerem uma falsa norma e depois se esforçarem por levar toda a gente a segui-la. Alguns há que se estão iniciando como reformadores da saúde e que não estão habilitados a se empenharem em nenhum outro empreendimento e não possuem senso suficiente para cuidar da própria família ou manter o próprio lugar na igreja. E que fazem eles? Ora, eles se arvoram em médicos da reforma pró-saúde como se pudessem fazer disso um sucesso. Assumem as responsabilidades de sua prática e tomam nas mãos a vida de homens e mulheres, quando, na verdade, nada sabem do assunto. Erguei a voz contra isto, de pessoas não habilitadas tentarem tratar de doenças, professando fazer o segundo os princípios da reforma pró-saúde. Deus nos defenda de sermos os pacientes que lhes sirvam de campo de experiência. Somos muito poucos. Isto é uma batalha demasiado inglória para nela perecermos. Que Deus nos livre de tal perigo. Não precisamos de tais mestres e médicos. Procurem tratar de doenças os que conhecem alguma coisa do organismo humano. O médico celeste era cheio de compaixão.
Deste espírito necessitam os que tratam dos doentes. Alguns que empreendem tornar-se médicos são fanáticos, egoístas, obstinados como jumentos. Não lhes podeis ensinar qualquer coisa. Talvez nunca tenham feito qualquer coisa digna de fazer-se. Talvez não tenham tornado a vida um sucesso. Não sabem nada realmente digno de saber-se e, todavia, começaram a praticar a reforma pró-saúde. Não podemos permitir que tais pessoas matem este e aquele. Não podemos permitir. Devemos ser justos sempre. Precisamos levar nosso povo à devida posição quanto à reforma pró-saúde. Purifiquemo-nos, diz o apóstolo, de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, verso 1. Precisamos ser justos a fim de subsistir nos últimos dias. Precisamos de cérebros claros e mentes sãs em corpos sãos. Devemos começar a trabalhar sinceramente por nossos filhos, por todo membro de nossa família. Empreendemo-lo-emos e trabalharemos segundo o verdadeiro ponto de vista. Jesus vem, e se seguimos uma direção de molde a cegar-nos para as verdades destinadas a elevar a alma, as verdades destes últimos dias, como podemos ser santificados por meio da verdade? Como podemos ser preparados para a imortalidade? Que o Senhor nos ajude a fim de começarmos a trabalhar aqui como nunca dantes.